Eu quero hoje antecipadamente pedir desculpas porque o vídeo vai ficar um pouquinho maior, porque o tema exige que a gente fale e testemunhe da palavra de Deus. Então você tenha paciência, né? O vídeo vai ficar um pouquinho maior do que os demais de todos os dias, mas hoje você poderá tomar um tempinho um pouco maior, ou ouça em 2 etapas, 3 etapas, não é? O vídeo vale a pena você ouvir a mensagem de hoje, o que estão fazendo contra a palavra de Deus. Vamos então à nossa meditação, a nossa mensagem de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Você está no canal da Paz, estamos juntos aqui para propagar, para compartilhar, para disseminar, para pregar, para testemunhar da paz de Jesus Cristo, que alcança os nossos corações, mesmo em meio às adversidades. Haja paz na terra. Se houver paz em nossos corações, haverá paz na terra. Mas como não há paz nos corações da humanidade, na sua maioria, não é? Então não há paz na terra. A paz que nós temos é uma paz fabricada, condicionada. E eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Eu não consegui ver quem foi o inscrito número 500 e já ultrapassamos a 500 inscritos. Ou seja, o canal da Paz está de parabéns, porque temos pessoas que amam a palavra de Deus. Você que aprecia ouvir a palavra de Deus, e olha que eu faço gravações de 5 a 8, 9 minutos, é longa. É uma mini pregação, não é verdade? E mesmo assim, o canal continua crescendo, pessoas estão ouvindo. Curta o canal, deixa aí o seu like, porque muitos ouvem, mas não curtem, né? Não sei se não dá tempo de ouvir toda a mensagem, daí não curte, mas antes de qualquer coisa, curta o canal, porque na medida em que você curtir o canal, o computador, né, do canal, ele faz multiplicar, ele potencializa as mensagens e publica. Então, para pessoas que amam, que gostam, que apreciam estes temas da palavra de Deus. E a palavra de Deus já está aberta hoje, aberta na 2ª carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 1. Porque eu quero comentar com vocês hoje, fazer uma reflexão, é sábado, sobre o estelionato da fé, o estelionato da Bíblia, o estelionato da palavra de Deus. O que é estelionato? O conceito de estelionato na doutrina jurídica, né, na doutrina, no direito, o conceito de estelionato é falsificação. As pessoas que falsificam, que mentem, que adulteram documentos, né, que modificam o original para um documento falsificado, para uma mensagem falsificada, um texto falsificado para obter benefício próprio. Isto é estelionato, é previsto no Código Penal como crime. E na área bíblica, né, como as pessoas não são consideradas criminosas perante o Código Penal, não fala, não define que estelionato da Bíblia é crime. Né? Ela define que estelionato de documentos, não é? Esse é crime, na verdade. Mas como na Bíblia o Código Penal não fala que é crime, na Bíblia quem comete estelionato contra a palavra de Deus é pecador, não é? É mentiroso. E o mentiroso não entrará no reino dos céus, diz lá em Apocalipse. E o que estão fazendo então com a palavra de Deus? Mas Pedro, inspirado por Deus, Pedro já se antecipou, vaticinou que nos últimos dias, já desde a sua época, ele considerava os últimos dias desde a sua existência, né? Desde que ele escreveu esta carta, que é dele própria, de sua própria autoria. Ele disse lá no capítulo 2, o verso 2, assim, veja só, ele chama a atenção nossa. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos pastores,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E diz no verso 2, e seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então existem seminários teológicos ensinando mentiras, distorcendo a palavra de Deus. O diabo, ele não conseguiu acabar com a Bíblia, ele não conseguiu destruir com a Bíblia, embora ele tenha induzido centenas e milhares de pessoas a odiar a Bíblia, a queimar a Bíblia. Não é? A noite de São Bartolomeu, eles fizeram uma perseguição aos cristãos, mataram cristãos, queimaram os livros doutrinários de temas cristãos, né, de assuntos cristãos, e também queimaram a Bíblia. Em praça pública, destruíram a palavra de Deus, mas não conseguiram acabar com ela, e o diabo, por não conseguir acabar com a palavra de Deus, porque é Deus que cuida dela, a palavra é dele, é de Deus, ele então agora, ele não pode contra a Bíblia, ele vai a favor da Bíblia, mas distorcendo a Bíblia, modificando a Bíblia casuisticamente, ou seja, para seu próprio benefício, para os mestres, os falsos pastores, e aí entra os clérigos, padres, líderes espirituais, todos, porque aqueles que distorcem a Bíblia, distorcem para o seu próprio benefício, para o seu eu, para o seu poder religioso, e não o poder religioso de Deus, e não a palavra de Deus, que é pura, é verdadeira, porque Jesus mesmo disse, né, que nem um tio, nem um jota seria modificado da palavra de Deus até que ele retornasse novamente ao mundo. E esta verdade está sendo defendida e protegida e amparada por aqueles que são guardiões da palavra de Deus. E olha a lista de coisas que estão sendo distorcidas. Eu fiz uma pesquisa, não é, das falsificações da Bíblia, falsas teologias. Então começa, claro, com os seminários, não é? Seminários com conceitos anticristãos está existindo. E esses seminários ensinam a negação, né? São negacionistas da inerrância da Bíblia. O que é a inerrância da Bíblia? A inerrância da Bíblia, nós aceitamos a Bíblia como a absoluta verdade de Deus. Mas estas pessoas, estes seminários, falsos pastores, falsos professores, falsos mestres e líderes espirituais, estão já dizendo que a Bíblia tem erros. Deus não erra, Deus não mente, Deus não muda. Portanto, a Bíblia é a plena verdade, é a palavra de Deus. Quem diz que a Bíblia é errante, ou seja, tem erros, não é? Tem conceitos errôneos, estes são mentirosos, estão dizendo que Deus é mentiroso. Então estão pecando contra Deus. Isto é blasfêmia contra Deus. E também outra mentira dos seminários teológicos modernos, não é? Ensinam que muitas coisas da Bíblia são mitos, são lendas e não verdades, não fatos reais. Ensinam que Adão e Eva não existiram, não é? Trata-se apenas que Adão e Eva tratam-se apenas de símbolos para ensinar então a teoria da evolução. Ou seja, nós evoluímos, nós desenvolvemos, não é? Fomos sendo purificados, fomos sendo aperfeiçoados ao longo das eras. Deus não criou um homem e uma mulher. Olha que pecado, não é? Estão fazendo contra a palavra de Deus. Outra coisa que estão ensinando, que Jesus não fez milagres literais, que muitos dos escritos dos milagres de Jesus são parábolas, são ilustrações criadas para ensinar alguma coisa. Ou seja, dizem que Jesus nunca andou sobre o mar, que Jesus nunca multiplicou os pães. Outra heresia, que o Espírito Santo é uma força de Deus no agir, e não uma pessoa da Trindade que pensa, que fala, que convence do mal, que convence do pecado.
também estão cometendo uma heresia, não é? Uma blasfêmia contra a Santíssima Trindade de Deus. Outro ensino mentiroso: dizem que a Trindade tem gênero e que o Espírito Santo, olha só a ousadia desses teólogos mentirosos, falsificadores, estelionatários da palavra de Deus, dizem que o Espírito Santo seria a parte feminina de Deus. Você concorda com isso? Você que é cristão, católico, presbiteriano, batista, metodista, evangélico, protestante, seja o que for, você concorda com isso? Outra inverdade, outra mentira: que não existe ressurreição, que a verdadeira ressurreição acontece dentro dos nossos corações. Ou seja, estão negando, são negacionistas de verdades que estão escritas na palavra de Deus. Estão negando que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus, na sua ressurreição, levou consigo centenas de pessoas, não sabemos o número, ressuscitadas como primícias da sua ressurreição. Isto é um estelionato da palavra de Deus. E isto, como diz, estas inverdades, estas mentiras, como diz Pedro na sua segunda carta, isto é profecia se cumprindo, amigo. Presta atenção, abre os olhos, nós estamos no final dos tempos, nos últimos dias da história deste mundo. Não sei mais quanto tempo nós iremos estar aqui neste mundo. A profecia de Pedro está se cumprindo. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos ensinadores, falsos teólogos, falsos líderes espirituais, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. O Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Estes falsificadores, estelionatários da palavra de Deus, infelizmente serão eliminados, destruídos pelo poder de Deus, porque Deus é justiça e Deus não permitirá que pessoas, seres humanos criados por Ele, desmintam, se oponham, se tornem opositores contra o seu próprio Criador, que é Deus, um Deus de amor. Assim Lúcifer fez lá no céu, se colocou contra Deus. Lúcifer, que hoje é Satanás, né, o diabo, ele se chamava Lúcifer, o anjo de luz, se levantou contra Deus e Deus teve que expulsá-lo, ele e mais 1/3 dos anjos do céu. Isso está na palavra de Deus, na Bíblia, não é? Amigo, amiga, estamos vivendo em tempos realmente interessantes e importantes para as nossas vidas. Cuidemos para que as verdades da palavra de Deus sejam protegidas, nós sejamos testemunhas da sua palavra, daquilo que a palavra de Deus faz em nossas vidas, que sejamos fiéis e honestos com aquilo que a Bíblia nos diz sobre salvação, sobre ressurreição, sobre justificação pela fé, sobre santificação, sobre a Trindade, não é? Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, Deus no céu se manifestou dizendo assim: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, o Filho de Deus, estava ali nas águas para ser batizado e o Espírito Santo se apresentou, diz a palavra de Deus, lá nos Evangelhos, em forma de pomba, demonstrando que a Santíssima Trindade estava ali aprovando o plano da redenção, o batismo de Jesus, porque isto é uma verdade bíblica, está escrito, Jesus, Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Quem sabe você esteja vivendo também estas ondas, embarcando, não é? Surfando nestas ondas de seminários mentirosos, de inverdades, de distorção barata da Bíblia Sagrada, de estelionato da palavra de Deus, de pessoas mal intencionadas que querem obter benefícios próprios. Olha aqui, ó,
para obter dinheiro, para se tornar famosos, celebridades neste mundo, mas não famosos e celebridades para Deus. Deus aprecia, Deus ama, Deus recebe, Deus perdoa os humildes, aqueles que aceitam as suas verdades, a sua salvação oferecida, o perdão dos seus pecados e a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor. Que tal? Vamos ser fiéis à palavra de Deus, amar a palavra de Deus, viver os seus mandamentos e Deus nos abençoará. Feche seus olhos, incline a sua fronte se puder e vamos orar. Senhor meu Deus, estão tentando desfazer das suas palavras. O diabo não pôde destruir a sua palavra, então está distorcendo, vendendo mentiras, propagando mentiras, distorções baratas, falsificações, estelionato da sua palavra, mas estes pagarão com a sua própria vida. Não só por mentirem, por falsificarem a sua palavra, mas por induzirem milhares de centenas de milhares de pessoas ao erro. Tenha misericórdia deles, tenha misericórdia de nós, e que iremos ser fiéis à tua palavra, sola escritura, porque a tua palavra é a nossa única regra de fé e vida e salvação. Assim oramos acreditando no Senhor, rogando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus agradecido, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.